Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao programa Rap 10. Para você que está chegando agora, eu me chamo Vinícius Gustavo e faço parte aqui do programa Rap 10. E ao meu lado está o Vitor Hugo. É isso aí, Vinícius. Hoje mais uma entrevista aqui, né? Hoje o Ângelo Canuto aqui. Vamos estar entrevistando esse profissional aí que trabalha com esporte, música e nessa grande agência aí, né? Que agora, além também de a Elenco ser Elenco Esportes, também é Elenco Week, né? Que Music. trabalha com celebridades da música também. É isso mesmo, então já vamos colocar ele aí, o Ângelo Canuto, empresário, coach de atletas e artistas. Ângelo, seja bem-vindos aqui ao programa Rap 10. Bom, primeiro, antes que vocês façam qualquer tipo de meme ou coisa do tipo, que a internet é terrível, É melhor eu quero dizer para avisar. vocês que eu estou com esse óculos porque eu preciso também me prevenir da luz muito forte, que eu fiz uma cirurgia de calásio, tá? Na pálpebra. Então, eu estou adaptando esse óculos aqui. Parece que é meio estiloso, mas é por Estilo necessidade onda. mesmo. Tá bom, pessoal? Bom, O, obrigado pela o, oportunidade de estar com vocês aí, Vinícius e Vitor Hugo. Vamos lá, vamos bater um papo legal aí. Espero poder agregar um pouco aí na ideia das que as pessoas têm aí a respeito de gestão esportiva e gestão também de músicos, né? Estamos aí à disposição. É isso mesmo, Vitor. O homem tá estiloso aí. Já logo colocou um óculos, esse óculos aí de milhões. Tô Mas, parecendo o enfim. Blade. Mas, Ângelo, mais uma vez, então, te agradecendo por ter topado bater esse papo com a gente aqui no Rap 10. Acompanhamos diariamente o trabalho da Elenco, enfim, mas é um prazer ter você conosco aqui. Mas, de início aí, eu queria que você contasse a sua história, o seu começo, como que você começou no meio artístico e também empresarial, gerenciando jogadores, enfim, conta um pouquinho pra gente aí seu início de carreira. Bom, eu acho que como todo cidadão sonhador, né? Eu tive meu sonho de infância, assim como todo mundo teve, como a maioria dos jovens, né, teve e tem, que era ser jogador de futebol. E depois, na fase adulta, esse sonho permaneceu em ser um grande profissional também, mas não um profissional de alguma área, mas não acreditava que poderia ser do futebol. Mas como na vida nada é por acaso e não se cai uma folha de uma árvore senão pela vontade de Deus, eu tive caminhos tortuosos na minha vida por decorrência do meio que eu vivi, da desigualdade social e também por opção, por escolha. A gente tem que ter responsabilidade, né? Se você levanta o dedo, erguendo o dedo para a glória, que conquistou algo, você também tem que levantar as mãos também e entender e assumir suas responsabilidades. Então, tudo que aconteceu na minha vida tem um pouco de contribuição do meio, da desigualdade social, do meio de vida que eu tinha enquanto família, né? Uma vida precária. Então, enquanto jovem, cresci no meio da violência, né? Não muito diferente do que acontece na vida de muitos meninos que a gente trabalha hoje no funk, trabalha no futebol, que sua grande maioria vem dessas regiões periféricas numa luta em busca do seu sonho. Então, depois de um período, encurtando bem o assunto, né, depois de um período preso, né, decorrência dos meus atos, das minhas escolhas e um pouco dessa parte, como eu falei, da desigualdade social, enfim, consequências de tudo que eu vivi desde a minha infância, a minha vida se transformou no futebol e na música quando, na verdade, eu conheci o Dexter na prisão, o rapper Dexter, e a gente, nas nossas saídas temporárias, né, quando a gente estava na fase que a gente tinha execução penal, que a gente podia sair para trabalhar, estudar e voltar para a prisão, nas nossas saídas temporárias, né, que nós somos naqueles espaços que o sentenciado pode ver a família, a gente agregava isso fazendo shows, né? O Dexter era um rapper renomado, um músico renomado, e fazendo esses trabalhos junto com o Dexter, eu conheci jogadores de futebol. E eles entendiam que eu era empresário do Dexter, né? E para eles, ser empresário do Dexter, um cara de um conceito gigante, conceito ímpar, falaram, pô, se tiver um empresário sério como esse cara, a tendência é que minha vida melhore, que fique legal. E aí, nessa proposta, eu fui estudar. Eu fazia administração de empresas mesmo na prisão, né? Eu saía às 6 horas da manhã para trabalhar. Às 5 horas saía do emprego, tomava um banho, ia para a faculdade e voltava meia-noite para a prisão. E aí eu estudei e me formei bacharel em administração.
E aí, tendo tido essas propostas constantes de empresariar jogadores de futebol, eu fui estudar gestão esportiva. Eu fiz pós-graduação em gestão e marketing esportivo, para conhecer a ciência e entender um pouco mais sobre isso. Mas ali, enquanto eu fazia as atividades e o estudo, eu fui me encontrando cada vez mais, porque eu vivia no meio artístico, né, por conta do rap, né, e desse trabalho que eu fazia com o Dexter, e isso me aproximou muito dos jogadores de futebol. Eu fui entender essa ciência. Então, para ser um bom profissional, nada melhor do que você ter a ciência e o estudo, né? E aí, as oportunidades foram surgindo e, ao passo que elas foram surgindo, eu fui me qualificando cada vez mais, tendo não só a dita sorte, né? Mas a competência, porque quando você faz alguma coisa do fundo do coração, com amor, com respeito àquilo que você faz, respeito às pessoas que estão ao seu lado e procurando, como eu disse, essa qualificação e conhecer o seu trabalho, a tendência é que o resultado comece a aparecer e o reconhecimento, né, enquanto profissional, começa a surgir através dos próprios agenciados e das pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então, essa foi, acho que, o primeiro passo para eu chegar onde eu cheguei e aonde eu almejo ir mais longe ainda. E você que veio da periferia, né, tendo vivido tudo isso que se passava por lá, né, e ter partido para o meio empresarial e ser coach, né, como que foi toda essa reviravolta na sua vida até chegar onde você está hoje? Além de ter vindo de um cenário totalmente atípico, né, e um cenário que não me favorecia em nada para me tornar o profissional que sou, ou ter mudado a minha vida, as coisas foram acontecendo, como a gente fala na administração, né? Todo momento a vida te dá sinais, e todo momento as oportunidades passam por você. Você tem que estar preparado, qualificado e atento às oportunidades, se entregar a elas. E nessa ocasião, eu estando na prisão, esse meu jeito de ser, de aconselhar a molecada, que eu não percebia que isso era uma ciência, né? Na prisão sempre trocava uma ideia com a molecada que chegava nova, para não se envolver em confusão, né? Porque na maioria das vezes você chega na prisão com, vamos dizer, uma condenação de 5 anos, quando você se dá conta, está com 15 anos de condenação, né? Ou você praticou atos tido como indisciplina que dificultam cada vez mais seu processo de retorno à sociedade, retorno ao seu vínculo familiar. Então, essa política que eu tinha com a molecada, de trocar uma ideia que eu chamo de política de papo reto, depois, entrando para o mundo acadêmico, eu fui perceber que isso era uma ciência chamada psicologia, mentoria, coach, né? Que envolve também o processo motivacional, sentimental, de você conhecer. Então, como eu vivi dentro do cárcere por 15 anos, automaticamente eu fui me tornando um profissional da leitura comportamental das pessoas, né? De entender como eram as pessoas. E quando eu me dei conta, eu estava me tornando esse profissional depois que eu me graduei, né? Fazendo gestão de pessoas, que faz parte da grade curricular de administração, né? Que eu sou bacharel em administração, e depois fazendo o MBA em gestão e marketing esportivo, que na verdade ficaram faltando 3 meses para eu concluir, mas por razões que não vem ao caso agora, acabei ficando obstruído, mas agora voltando à pandemia, eu faço mais um semestre e concluo essa pós-graduação e pretendo seguir aí na faculdade de psicologia, como eu já estava fazendo também. Veio o período de pandemia, acabou bloqueando tudo, a carga excessiva de trabalho, né, porque estou no ramo da música, estamos no ramo do futebol, atrapalhou um pouco, mas pretendo voltar nessa parte de qualificação. Então, o que me transformou foi a qualificação e a oportunidade. Porque fazendo essa política de papo reto com a molecada e depois entendendo que isso era um processo de ciência aqui fora, uma mentoria, eu comecei a aplicar isso nos meus atletas. Eu percebia que eu não era técnico de futebol, eu não era meramente um administrador de carreiras. Eu também tem essa questão de você acompanhar a evolução do seu agenciado enquanto pessoa, enquanto profissional de uma determinada área e poder aplicar a eles bons conselhos, né, que resultam depois dentro do campo ou, agora falando de música, também no palco, né? Tudo isso tem um resultado, porque a gente não é uma máquina, nós não somos uma máquina só corpo, nós somos mente. Então, quando você está com a mente boa, evidentemente que seu corpo vai produzir melhor. Então, essa parte de coach, de mentoria,
ela foi acontecendo ao longo do período de troca de ideia com a molecada, de percepção das coisas, do relacionamento interpessoal, seja comigo, seja com seus familiares, com seus amigos, da oferta que tem, né, nesse mundo maluco que a gente vive hoje, de tecnologia, de oferta vamos dizer, de bebidas, drogas, corpos esculturais, noites. Então, entendendo bem um pouco desse ambiente extra-campo e extra-palco, é onde eu aplico a minha ciência de orientação, porque a gente consegue, eu tenho 47 anos de idade e a longevidade ajuda muito nisso, e você poder dar uma orientação já prevendo pelo menos 50% das possibilidades que pode vir a acontecer. Então, isso acabou se transformando no Ângelo Canuto, o coach da molecada aí. E, Ângelo, a partir de qual momento você percebeu que poderia mudar a sua vida? A partir do momento que você estava preso, qual foi o estralo, qual foi o start para você pensar tudo isso que você adquiriu até hoje e mudar essa chavinha? Um amor pela minha família e pela liberdade. Você tem que ter uma razão, né? Tem que ter algo que te motive para você vencer. Então, eu vejo muito que a rapaziada encarcerada, a partir do momento que é abandonada pela família, desacreditado pelo Estado ou pelos seus iguais, a tendência é que a pessoa se transforme num ser humano cada dia mais angustiado, cada dia menos esperançoso. E é uma pessoa sem esperança, ele sucumbe, né? E aí, ao passo que eu consegui desenvolver essa minha determinação, que foi através da saudade da minha família, do apoio da minha família, do apoio de amigos. Até teve um determinado momento que, quando a lei mudou, que eu era condenado em crimes hediondos, sem perspectiva alguma de retorno à sociedade, vamos dizer assim, aritmeticamente falando, pelo tempo de cumprimento de pena, e quando houve a mínima possibilidade de eu poder fazer de eu participar daquele processo de ressocialização, que é a lei de execução penal, poder sair, poder visitar minha família nas datas previstas, poder sair para trabalhar e estudar, isso fez toda a diferença, porque eu já tinha um querer em mim, eu já tinha uma vontade, e ao passo que essa oportunidade surgiu ali, porque numa mudança da lei, e eu me enquadrei dentro daquele, vamos dizer assim, daquele modelo para poder atender aquela expectativa, que as coisas mudaram. E, sobretudo, a educação, o estudo. O estudo foi fundamental para a minha vida mudar. Como que foi estudar dentro da prisão? Você tem que abdicar de muita coisa, né, cara? Porque a confusão, a cadeia ela é um ambiente hostil, né? Então, você, para se concentrar naquela bagunça, para você se entregar e mesmo assim estar vigilante e atento ao comportamento alheio, porque faz parte da sua segurança, como eu falei, é totalmente atípico, não é uma coisa comum. E eu não sei, que às vezes eu converso com as pessoas, né, amigos, psicólogos e tal, intelectuais, e às vezes eu arrisco a dizer que o que aconteceu comigo foi uma sequela, foi uma experiência que não deu certo. E eu acabei me transformando no ser humano que sou, porque a tendência é que a forma, o formato ou a forma como são colocados os seres humanos no contexto prisional brasileiro é que ele seja uma coisa ruim, que não seja uma coisa boa. Então eu sou, vamos dizer assim, dentro desse tubo de ensaio, eu sou a experiência que não deu certo. E aí, para a sociedade é a que dá certo. E aí respondendo a questão do estudo, teve essa dificuldade, mas você tem que ter a disciplina, o interesse, a vontade, abrir mão de tudo. Aí, quando eu consegui o regime semiaberto, eu fui atrás, porque, por exemplo, eu estava numa prisão de mais ou menos uns 1.200, 1.000 presos, que estava no regime semiaberto, e nessa última fase agora, eu fui o primeiro sentenciado a sair para fazer faculdade. E outrora, quando eu havia feito minha faculdade, minha graduação, porque eu estava fazendo psicologia agora, na graduação, outrora também. Se você pegar um percentual aí de presos no regime semiaberto que possam se enquadrar nessa condição de sair para a rua para estudar, ele dá menos de 3% do total de presos no regime semiaberto. Então, é um percentual muito pequeno. Então,
é uma determinação que você tem que ter, procurar o caminho, porque isso não lhe é ofertado. Você tem que gastar com o seu advogado para ele correr atrás, para ele pedir autorização para a justiça, obedecer os trâmites legais, correr dentro de um tempo, porque tem um tempo para inscrição, tem um tempo para tudo, né? Então, até que você entre no regramento consiga cumprir o regramento que é colocado para a sociedade, para o preso já é uma desvantagem, porque você tem que pedir autorização para um monte de autoridades, contar com a sorte, e o tempo que não está à disposição, e o problema da prisão que dias de blitz, dias que o diretor, que é responsável pela liberação de quem vai estudar, de quem vai trabalhar, não veio, ou por alguma razão está com uma outra ocupação, então você é sempre o segundo plano. Você sempre fica para depois. Se você não ficar batendo na porta e falar, olha, deu meu horário, preciso estudar, a coisa não acontece. Olha, meu documento já foi apreciado, não foi autorizado. Então, quer dizer, o que você tem a ver com o dia de revista na prisão, sendo que a sua conduta já está totalmente demonstrada dia a dia, que é sair para trabalhar, estudar, você quase não fica na prisão, você só vai lá para dormir. Então, quer dizer, a culpa é do seu travesseiro, a culpa é do seu colchão, porque você não ficou o dia inteiro na unidade, entende? Então, não existe essa separação. A punição ela é muito exercida de forma coletiva. Ela não tem a individualização da pena nesse sentido. E isso prejudica o processo da pessoa retornar à sociedade e aproveitar essas oportunidades criadas por ele mesmo, que é trabalhar e estudar. Então, é meio complexo até falar isso para vocês que são do mundo esportivo, mas isso vale também como uma matéria de disciplina, para você se disciplinar quando você quer alguma coisa. Eu falo para jogadores de futebol, cara, eu estudei numa condição tão desigual, tão desproporcional, que eu chego a dizer para você que é inadmissível você chegar atrasado num treino, é inadmissível você dizer que a situação não está boa, que sua cabeça não está legal. Você vive num lugar, num ambiente onde milhões de garotos queriam estar no seu lugar. Seja no palco também, são milhões de garotos tentando uma chance da sua estrela brilhar e do seu trabalho ser reconhecido. Então, quando eles começam a ficar cabisbaixos, desacreditados das suas capacidades, é onde eu entro com essa ingestão de ânimo por tudo que eu passei. Então, acabei me tornando coach e até consideravelmente respeitado, porque quando é matéria de motivação, não tem algo que me desmotive. Quando é matéria de orientação, eu tenho história para orientar. Quando é matéria de dizer, olha, a ciência da coisa, eu estudei para isso. Então, vamos dizer assim, quando o cara está querendo me dar um chapéu, ele está cercado. De qualquer jeito, ele não vai escapar. Se depender de mim, ele não vai desistir nunca. E tocando já nesse ponto aí de você ser mentor de jogador, mentor de atleta, quando você viu essa possibilidade, né? Porque um jogador de futebol tem dinheiro, muitas vezes muito novo, e não sabe usufruir, não sabe muito bem assim lidar, né? Porque muitas vezes de uma hora para outra, no estralar de Deus, muda a vida do atleta e ele não tem domínio, não tem controle, e muitas vezes isso afeta o desenvolvimento dele dentro do campo. Ele se deixa levar por essas coisas extra-campo, e isso é de suma importância, uma mentoria. Quando você viu que conseguiria fazer isso com os atletas para que eles focassem só no futebol, e como é esse seu trabalho no dia a dia com cada um deles? Olha, tem uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Eu sou um cara extremamente amante da liberdade. Então, eles sabendo que na nossa empresa tem um profissional como eu estou sempre à disposição para qualquer um deles, né? E também tem aquela questão da percepção, quando a coisa não está indo bem, eu me aproximo, né? Então, nos nossos agenciados, eles, posso dizer assim, que são privilegiados nesse sentido, né? Eu tenho um espaço aberto para ser procurado e também fico atento na questão de produtividade, né? E comportamento de cada um deles, e venho entregar meu ombro amigo, a minha palavra, a minha ideia, o meu profissional, entregue a ele ali para que isso faça diferença. E a gente tem percebido isso através dos resultados de cada um, né? A exemplo disso, nós temos aí Claudinho, artilheiro do ano passado, com uma expectativa muito legal. Luciano, com um rendimento impressionante, depois que a gente fez a gestão, trazendo ele do Grêmio para o São Paulo, né? Processo de mentoria, tudo isso a gente vê o resultado depois. Porque é mente sã e corpo sã, isso é extremamente verdade. É um ligado ao outro. Hoje eu tenho o privilégio de sempre trocar muita ideia com o Guilherme Arana também. E não digo assim para você assim, que é uma ideia pesada, não, cara, de horas, aquela coisa de ficar, não.
são textos pontuais que às vezes eu direciono para o atleta, para o artista. É uma fala no grupo que a gente tem, numa oportunidade que a gente está junto, seja no evento, seja em casa, seja numa ligação, sempre pontuando alguma ideia que motiva. Eu tenho outro grande exemplo, né, que é um atleta que eu cuido individualmente, que é o Renan Guedes, que é um atleta do Bahia, que até então estava na época no Joinville, e fiz um trabalho de mentoria com ele um pouco mais próximo, porque ele vinha não muito mais acreditando no seu potencial e nas oportunidades que pudessem surgir, e foi feito um trabalho de mentoria bem bacana com ele. Ele é muito fácil de lidar, um rapaz de uma educação ímpar, de um berço familiar que ajuda muito a gente no nosso processo, um berço bacana, muito determinado, e foi uma equação que hoje eu posso dizer que foi fácil. Por quê? Porque ele me deu muito suporte, ele me deu essa abertura, essa facilidade para aplicar a minha ciência. E o resultado foi que, rapidamente, ele foi contratado pelo Bahia para fazer uma transição no 23, e quando ele fez as suas primeiras partidas ali no profissional, ele já ficou, ele é o reserva hoje do Nino Paraíba. Na verdade, ele não é mais nem reserva do Nino, é uma sombra no Nino, que se o Nino não ficar ligeiro, o Nino cai, hein, Nino? Fica ligeiro com o Renan Guedes aí, irmão. Mas, brincadeiras à parte, o orgulho que a gente sente aqui na Elenco Esportes de fazer esse trabalho é justamente poder pegar um atleta numa condição e entregar ele para si próprio no que diz respeito ao seu resultado, que ele olhe para trás e se impressione com a mudança que teve. E, Ângelo, relacionado aqui mais ao Claudinho, que a gente acompanha ele de perto, você vê uma evolução desde quando vocês trabalham com ele, e qual o trabalho que vocês fez nesse momento aí de transição dele? Porque até então ele foi o destaque da Série B em 2019, mas ele chegou no Brasileirão assim com uma certa desconfiança de quem não conhecia o trabalho dele ali no dia a dia. Realmente, muitos se perguntavam se ele iria vingar, se ele ia repetir o campeonato que ele fez na Série B, no campeonato de Série A, que é mais acirrado, e ele conseguiu. Como foi esse trabalho com ele nesse desenvolvimento dele para chegar até a artilharia? Você vê como é interessante, né? Ele veio numa crescente e foi destaque na Série B. Depois, quando começou a Série A, teve uma mudança de treinador e ele ficou fora, né? E aí, essa questão por exemplo, o atleta está absoluto, ele sabe da sua condição, mas todos nós temos que entender que em todo lugar existe uma hierarquia, né? E eles, na condição de atleta de profissional, sabem que tem a hierarquia de um atleta mais experiente que pode chegar, de um técnico que, de repente, opta por uma outra formação, por um outro estilo de jogo, e tudo isso influencia no atleta. O que a gente tem que preparar? Preparar a cabeça do atleta para essas mudanças de ambiente, para essas mudanças de direção, mudança de técnico, mudança de diretoria, mudança de clube, porque essa vamos dizer assim, não é a baixa produtividade, mas essa condição de você ter que aguardar e novamente ter que mostrar a sua qualidade, ela tem que estar com a cabeça preparada, né? Se você não tiver a cabeça preparada, você vai acreditar. Você pode ser que aquela condição de ter deixado por opção você no banco, numa determinada partida ou determinada competição, seja, por exemplo, tem técnico que para ele não existe reserva. Todos os 23, 25, 26, sei lá, dependendo da competição que pode ser relacionado, todos eles são titulares, né? Então, eles usam isso como um modelo estratégico. Já tem técnicos que já gostam de fazer uma formação e mexer naquela formação por alguma outra razão. E isso pode interferir no momento dele estar em campo ou estar no banco. Então, ele tem que entender que, estando no banco, ele tem que respeitar quem está em campo, e quando estiver em campo, entender e respeitar quem está sentado também lá no dito concreto, como a gente fala. E, de uma forma geral, esses dois ambientes, você tem que olhar para um terceiro ambiente, que é respeitar a liderança, a hierarquia e quem está ali para montar o grupo, né? Então, quando você tem a cabeça boa, você se prepara para isso, você sabe que a oportunidade dada novamente, você não larga ela. Então, o jogador ele tem que ter a mesma eficiência, a mesma cabeça, estando como titular, estando como reserva, ou não estando nem relacionado. Ele é um profissional de futebol, um profissional daquela área, que ele tem que ter essa frieza e a certeza de que ele está dando e aplicando o seu melhor. E, Ângelo, ainda nessa questão aí, como que foi
toda essa mentoria para os meninos aí, o Arana, o Claudinho, o Malcolm, enfim, como que foi toda a mentoria para eles irem para Tóquio disputar os Jogos Olímpicos? Olha, o Malco, eu tenho algumas experiências de conversar com ele bem pouco, pontual, uma palavra, ele comenta um texto, ele acha legal, né? Mexe, né? Alguns textos acabam mexendo com ele. Porque quem cuida diretamente do Malco é o senhor Fernando Garcia, até por razões de ter feito a negociação, levado ele para fora, né? Nessas transações lá fora. Então, ele acompanha muito mais o Malco e faz um trabalho com o Malco já de muito tempo, né? Então, com o Malcolm, assim, uma ideia que eu troco rapidamente alguma coisa, eu percebo que ele absorve bem, que acha legal. O Arana também tem conversado recentemente com ele, alguns textos também, alguma troca de ideia, algumas trocas de ideia que eu tenho também com o nosso agente, que fica mais à disposição do Arana, acompanhando ele, seja no estado que ele tiver, né, morando num outro estado, junto com a família ali, mais próximo. Então, eu já falo um pouco mais com esse agente que está cuidando dele também, dando algum suporte de um texto, de uma mentoria do meu próprio livro, das ideias que eu troco. Então, é sempre um elo de corrente, um passando para o outro. Então, a Elenco hoje ela tem uma filosofia profissional até de mentoria, pela vivência que a gente tem, que eu costumo dizer assim que nós temos ali uma fábrica de coaches, porque eu ouço muito também dos outros agentes e aprendo muito com eles, porque a experiência individual de cada um, porque cada casa tem uma experiência, cada jogador traz uma experiência, cada jogador está vivendo um momento, e essa nossa troca, essa sinergia que nós temos dentro da empresa, ela é muito bacana, que você acaba desenvolvendo. Então, está todo mundo preocupado com todo mundo sempre apoiando um ao outro. Então, o meu trabalho se torna ainda um pouco mais fácil por conta desse trânsito que a gente tem, de muita troca de ideia. A gente conversa muito, a gente gosta sempre de estar junto, independentemente se temos um evento para acontecer, a gente sempre está junto, trocando ideias, e a gente compartilha da gestão de cada um, porque nós temos gestores que cada um cuida de uma carteira. E não tem essa coisa de você travar a sua carteira e não passar a felicidade ou a tristeza ou o momento difícil que você está passando. Essa troca de ideia nos alimenta e nos torna cada vez profissionais mais qualificados. Isso reflete nos atletas com facilidade. A gente percebe isso, que a gente vem crescendo bem e adquirindo bastante respeito, sobretudo com os nossos agenciados e com o interesse de outros atletas também serem agenciados por nós, porque o resultado está aparecendo cada vez mais. E, Ângelo, agora com os meninos lá em Tóquio, lá, né, jogando, ficando confinados, né? Rola alguma troca de mensagem com você, com eles pedindo alguma mentoria com você? Olha, eles estão focados lá e já foram para lá preparados para isso. Mas eu posto sempre um texto, não sei se vocês já perceberam, sutilmente, habilidosamente, eu posto alguns textos e marco eles e deixo à disposição lá. Fala, eu estou aqui do outro lado do mundo e pensando em vocês, e a reflexão é essa. Então, eles absorvem o texto e a gente percebe isso depois que vem dando feedback. Pô, pai, que texto foda, que texto, pô, isso foi de arrepiar, valeu, né? E às vezes às vezes a palavra mágica, que é a mais verdadeira, Deus te abençoe, boa sorte, vai com Deus, valeu, agradeça a Deus, isso é fundamental. Isso já é uma enciclopédia, só essa hora, porque a palavra de Deus é muito forte, né? Como que você viu que estava dando certo, né? Gerenciar atletas, e também como que é o trabalho de achar esses talentos? Nós temos pelo tamanho da nossa empresa, nós somos privilegiados em receber a informação do próprio clube, que tem, às vezes, atletas em destaque, e conhecendo o nosso trabalho, o que eles fazem? Entra em contato com a empresa e fala, tem um jogador aqui com esse perfil, eu acharia interessante, indica para a família, para nos procurar, porque e temos também muitas pessoas, a gente, vamos dizer assim, que a gente acaba não dando conta, e a gente não tem como absorver isso, porque, por exemplo, eu recebo em média 10 pedidos de garotos com interesse em que a gente cuide da carreira deles, assim como músicos também. E qual o caminho que eu dou para eles? Fala, olha, e tem muitos casos também que às vezes eu vou falar aqui uma fala que de repente você vai achar até que é meio radical, mas é uma filosofia que a gente tem na empresa. Tem muitos garotos que estão procurando empresários, na verdade não está procurando alguém para agenciá-lo, ele está procurando alguém para poder complementar o seu salário. Sabe? Às vezes ele está num clube, mas ele quer um empresário que dê ajuda de custo.
ele quer ser jogador de futebol, ele está procurando um empresário para ver se já dá um dinheiro para ele mensal, para ele poder fazer suas atividades. E eu acho que essa é a contramão, não é o caminho certo. O caminho certo é aquela fala, uma fala que eu tenho, que inclusive eu uso ela muito nas minhas palestras, nas minhas trocas de ideia, que é muita gente procurando emprego e não procurando trabalho. O que é emprego? E a diferença de procurar um emprego é a diferença de procurar um trabalho. Emprego, a pessoa quer estar uma carteira registrada e garantir as suas questões sociais, seus vínculos sociais ali de trabalho, né? Os encargos sociais. E trabalho é realmente quem quer fazer transformação, que é pegar uma oportunidade, vamos dizer, num prédio eu entro como porteiro, mas eu já tenho formação em gestão. Mas eu sei que se eu for direto na gestão, eu não consigo entrar, mas se eu entrar como porteiro, rapidamente eu estou administrando algum setor, algum departamento. Isso chama-se humildade e determinação. Eu sei onde eu quero chegar. Então, se você... E uma outra fala que a gente tem, que é muito interessante, que é jogador bom causa confusão entre empresários e jogador bom não fica desempregado. Então, se a pessoa não se enquadra nessas duas condições, para que vai procurar um empresário? Para que vai querer bater na porta de clube grande se você não está preparado ainda? Você está queimando etapas. Então, vai se qualificar, vai se preparar fisicamente. Tem garoto que quer pedir oportunidade, mas você olha a rede social do cara, o cara está com um combo na mão. Você vai conversar com um cara te pedindo uma oportunidade para jogar futebol, você está vendo que ele está que nem um pudim. Pô, isso é perfil de jogador que está pronto? Isso é perfil de alguém que quer ser profissional de alguma coisa? Pô, se você conversar comigo, está na ponta da língua. Não tenho um livro, não tenho nada aqui na minha mão para falar com você. Eu falo automaticamente, porque está em mim. Eu exerço isso todos os dias. Então, o jogador de futebol, quando você olha para ele, fala assim, esse é jogador de futebol. Porque você percebe o físico, o comportamento, a descrição. Agora o cara chega com 50 brincos na orelha, o cabelo cortado. Aí vem, vamos falar aquele linguajar meio boleirão, né? Você ganhou o quê? Você foi campeão do quê? Então o cara quer começar a carreira pelo fim. Ele quer chegar com todo o estereótipo de jogador de futebol, porque ele acha que é aquilo que vai impressionar um empresário, que é aquilo que vai impressionar um técnico, um clube, para dar uma chance para ele. Humildade. Esperar o tempo. Há tempo para tudo. Tem o tempo certo para você, de repente, colocar um estereótipo. Eu vi uma matéria esses dias do Tele Santana que ele andava no estacionamento e percebia quando o jogador já tinha comprado um carro importado e ele fazia vender. Isso é ser ditador? Não, isso é ser uma pessoa que sabe aonde quer levar um profissional. Então, às vezes, quando as pessoas falam, pô, mas você quer mandar no meu cabelo? Mandar na minha... Não quero mandar no teu cabelo nem mandar na tua orelha. Mas, dessa forma, também, você não pode querer mandar no meu querer, mandar na minha empresa. Aqui você não vai entrar. Por quê? Porque você tem que provocar em mim, enquanto empresário, e em outros empresários de qualidade, de bem qualificados, você tem que provocar o nosso interesse. Você vem com uma demonstração totalmente diferente, o cartão de visita já está rasgado. Você não vai para lugar nenhum. Você vai chegar numa entrevista de emprego com um estereótipo maltrapilho, exalando álcool. Você não vai conseguir emprego, você não vai entrar nem na entrevista. O cara já vai encerrar a entrevista ali na hora. Então, se você quer uma oportunidade, você tem que se preparar para essa oportunidade. Então, essa é a dica que eu deixo para a molecada. Você tem que... Jogador bom gera problema entre empresários, porque vai ser uma concorrência danada, e jogador bom não fica desempregado. Porque saiu de um clube, tá todo mundo atento. Está na iminência de vencer um contrato, já tem pré-contrato já batendo na porta do empresário ou na porta do clube procurando. O telefone do jogador não para. Aí o jogador quer reclamar que a situação não está boa. Ele não tá mostrando, pô. Centroavante. Tá em falta. Jogador de beirada. Uma procura tremenda. Lateral direito. Nós estamos cada vez mais. Nós estamos tornando carentes. Nós não estamos tendo demanda. Nós estamos conseguindo suprir demanda de quando abrir a janela de jogadores qualificados. Você tem até um monte que você oferece, mas o retorno não é o mesmo. Por quê? Porque o empresário está sentado na cadeira que não consegue resolver? Não é. É uma coisa mais fácil que tem é você ficar sentado aqui esperando o telefone tocar, porque o seu jogador está com qualidade. Por isso a gente se preocupa com a cabeça de cada um. Às vezes o jogador vem também, pô, pai, fulano foi, eu não fui, aí não chegou. Eu falei, o que será que está acontecendo? Vamos procurar saber o que está acontecendo? E as suas declarações nos últimos tempos? Você tem sofrido lesão? Você tem se comportado bem no clube? Será que você ainda está... Aí, outra coisa que tem que fazer é entender.
em relação à idade. Cada um tem uma idade, cada um tem uma demanda, cada um. Ao passo que a sua idade vai aumentando, ou ao passo que você é um jogador novo, você tem uma demanda para determinado país, determinada região. O futebol italiano é totalmente diferente do futebol árabe, do mundo árabe, do futebol japonês. Então, você tem que ficar esperto nessa demanda. Então, quer dizer, a minha qualidade é essa. Eu vou melhorar ela cada vez mais e aguardar a minha chance. E a gente, enquanto gestor, poder construir bons relacionamentos, poder ter boas relações com os clubes, com os dirigentes, ter a palavra em dia, honrar os seus compromissos, para que o nosso lado profissional não afete na carreira do atleta e vice-versa. Como é esse trabalho da elenco com os jogadores? Porque, pelo que percebemos, é um trabalho não só financeiro, vocês não tratam o jogador só como ali uma mercadoria para fazer negócios, mas sim de uma maneira mais pessoal. E você acha que esse trato de vocês, tratando o jogador de uma maneira mais pessoal, tentando conhecer, tentando saber o que se passa na mente do atleta, isso ajuda no desempenho deles dentro de campo? Sim, muito, muito, né? Principalmente quando o atleta, por exemplo, vamos falar na época de pandemia, o Gabriel Magalhães ficou com a gente nosso na França com ele um bom período, uns 4 meses lá na época da pandemia. Na época também que o Léo Jabá também era agenciado da empresa também, recebeu um suporte, a visita de um atleta lá na Grécia, de um agente lá na Grécia, foi dar o suporte. Liga, entra em contato com a família, está sempre à disposição. Se é necessário estar mais próximo fisicamente, nós estaremos próximos fisicamente. A gente procura sempre, em férias, interagir, se relacionar, ter um espaço com a família para conversar. Evidentemente, cada um tem sua particularidade. Tem família que não se relaciona muito, a gente também procura respeitar esse espaço. Mas a gente é de uma empresa meio que família. A gente vai estar perto de todo mundo, promover encontros entre nós, seja numa férias, seja numa oportunidade de uma folga. A gente sempre está... a gente almoça junto, a gente janta junto, a gente quer viver também o momento do atleta no que diz respeito a problemas, né? Se ele não está com a cabeça legal, a gente respeita, se quiser, vamos dizer assim, compartilhar, a gente compartilha e vai ter sempre alguém preparado para estender a mão. E a partir de qual momento vocês viram, vamos fazer diferente, vamos não tratar somente o jogador de uma forma comercial? Porque a gente entende que ninguém é máquina. E a gente entende também que cada um tem suas limitações, o seu momento, o momento de glória e o momento de tristeza. O momento que a gente mais se aproxima é o momento que o atleta está com problema. Porque enquanto ele está lá no pódio, ele já está bem, está dando tudo certo. Vamos atrás de outro que não está legal. É isso que a gente faz, vamos tentar mexer a carreira do outro que não está bem. Hoje em dia, o jogador estar empregado, recebendo em dia, já é um grande privilégio. Não que não mereça, todos merecem. Mas a gente também entende a realidade de cada clube, de cada momento político de clube, de país, né? Procura fazer o remanejamento. Não está legal aqui, a gente remaneja para outro clube. O jogador, a gente entende que o jogador está desconfortável, ele tem que estar em atividade, a gente sabe que o tempo dele é necessário estar em atividade, e a gente tenta negociar, emprestar, fazer igual. A gente está batendo na porta de clube, a gente está sempre mexendo. A gente não se contenta, não tem essa coisa de ficar aguardando o tempo bom. Quem aguarda o tempo bom é sertanejo, né? Agora, tocando na parte de gerenciamento fora os atletas, os artistas agora também, né? Recentemente eu vi que o Kai Black e o Levi também lançaram uma música nova, Diamantes, e você, inclusive, participa desse clipe, né? Mostrando como que é esse trabalho que vocês, a elenco, fazem, a procura de jogadores, atletas, enfim. No final você deixa uma mensagem falando que você gerencia o Kai Black e o Cauê, e também tem uma mensagem no final mostrando o antes e depois de jogadores, do Claudinho, do Arana, do Malco, de outros atletas que vocês também gerenciam. Mas recentemente eu também, você estava gerenciando, né, fazendo o coach do MC Kevin, que recentemente faleceu. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que era a sua relação com o MC Kevin, como que era no dia a dia. A gente se via muito que o Kevin era um menino muito elétrico, já cheguei a ver você falando também que ele já ficou 4 dias sem dormir, só trabalhando, só no estúdio, gravando clipe, enfim. Como que foi esses últimos meses com o MC Kevin? Interessante, são 2 momentos para te responder, né? Primeiro momento a respeito da música Diamantes, junto com o Levi e com o Kai Black, que a gente traz para dentro do cenário essa coisa que versa muito, que a música e o futebol, elas versam demais, né?
Você faz um gol, você comemora com uma música, com uma dança, te arremete uma alegria, e toda alegria te arremete uma dança, uma pessoa que você gosta, é um momento que te inspirou. Então a gente conseguiu trazer dentro desse clipe Diamante essa realidade, né? Do garoto que sonha em ser jogador de futebol, daqueles que estão conosco, para que eles olhem para trás e lembrem que olha tudo que você enfrentou, aonde você chegou, e não só essa mensagem para cada um deles que já tem o seu sonho realizado, mas também mandando para a molecada essa mensagem para a rua, né? Para que eles entendam que o sonho não acabou e que não é só ver um jogador agora, um jogador que, vamos dizer assim, o jogador está no momento áureo, você esquece tudo que passou. Todos nós passamos por momentos difíceis. Eu tenho a minha história em particular, você tem a sua, o Vitor Hugo tem a dele, e assim a sociedade como um todo, né? As pessoas falam, pô, o cara é rico, o cara é isso, aquilo. Não é o dinheiro que traz a felicidade. Tem cara que mora na comunidade com uma certa precariedade, que pega o trem de manhã lotado e volta, e que para ele aquilo é fantástico. Ele não gostaria de ter uma outra vida senão aquela, de estar no meio do vulco, da condução, de lutar ali, de abrir sua marmitinha, dividir no horário certo para comer, voltar para casa ver seus filhos, viver uma vida humilde, no final de semana tomar sua cervejinha na beira da várzea. Né? Eu vejo muitas pessoas felizes demais nesse contexto. E vejo muitas pessoas ricas também tristes pra caramba, né? Que ainda não se encontraram. Então a gente traz, através da arte, da música, trazer isso mais próximo, porque a gente trabalha no futebol, se torna pertinente pra gente, mas são inúmeras as mensagens que nossos artistas trazem, né? E são inúmeras mensagens, essas mensagens também tocam muito os nossos atletas profissionais já realizados, né? E tantos outros sonhadores para acreditarem também que nós temos atletas que ainda não se realizaram. E aí, quando eu falo do universo do Kevin, cara, eu conheci ele num jogo de futebol, né? Salvo me engano, foi em julho, férias da Europa de 2019, os jogadores estavam aqui, todos aqui já no país, foi 19 ou 2000, não, foi 19. E conheci ele jogando bola com a rapaziada, né? Eu havia saído daquele inferno em agosto. E aí, meses depois, eu conheci o Kevin. E conversando com ele, depois eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de ir até a casa dele, conheci a família dele. A mãe dele me perguntou como era o meu trabalho, né? E eu dei um livro para eles, né? De presente para cada um deles. O Kevin se encantou muito, ele foi impressionado. Ele falou, mas como pode o cara ter ficado todo esse tempo que ficou, ter escrito um livro e tal, e trocar uma ideia assim? Ele ficou alucinado. Ele falava assim, mãe, ele não fala na gíria. Olha como que ele fala bem pra caramba, mãe. A gente tá aqui na rua, aqui todo dia a gente fala um monte. Tá? Enfim, aí eu conversei com a mãe dele, com a dona Val, que é um amor de pessoa que, né, mora no meu coração aqui, incondicionalmente, toda a família deles. E aí ela falou, eu preciso de um cara assim, né, de um coach para conversar com o Kevin. Kevin é hiperativo, o Kevin é danado e tal. E aí eu falei, vamos embora, vamos fazer um experimento, né? Não tinha ainda feito um trabalho especificamente com um garoto tão jovem assim, artista, né? Eu tinha um processo de mentoria, de troca de ideia, que era de forma até involuntária com o Dexter, que a gente conversava muito desde a prisão, né? As nossas ideias são um pouco mais fortes, um pouco mais contundentes dentro do contexto revolucionário de tudo aquilo que a gente já viveu. E aí poder trazer essa experiência para um garoto como o Kevin, jovem, para mim foi uma experiência e tanto, porque eu tinha que trazer para ele uma realidade totalmente diferente daquela, porque o universo do funk é totalmente diferente do universo do rap, né? O rap não tem essa ostentação, essa preocupação tanta com a questão da grana e tal, de extravasar e de ser mais despudorado. O rap é mais compromisso, é mais uma troca de ideia, uma contundência, é uma manifestação política, né? RAP, revolução através das palavras. E aí trazer esse conceito para ele ficou se tornando legal, porque ele foi absorvendo bem, mas ao mesmo tempo um pouco difícil, porque ele já vinha de uma outra realidade, de um grito, né? Então cada um grita de uma maneira. E aí logo no começo dos trabalhos que eu comecei a fazer com o Kevin, eu tenho que traçar o perfil da pessoa que eu estou trabalhando, né? E aí eu tracei o perfil do Kevin, cara, e por incrível que pareça, nos primeiros mentorias eu falei para ele que nele eu tinha detectado uma genialidade que até então eu tinha visto em poucos, e infelizmente naqueles que partiram, que eram Cássia Eller, Chorão, Tim Maia, Elvis Presley, Michael Jackson. O Kevin tinha um pouco de cada um desses.
E ele falava que ele era o Tim Maia, né? E essa genialidade era interessante, que as pessoas talvez não identificassem muito quando eu falava sobre isso, e foram perceber justamente depois da morte dele. Porque eu ainda falava para ele, Kevin, todos esses gênios partiram. E todos os gênios partem cedo. Porque eles levam a vida numa velocidade extremamente diferente e à frente de todo mundo. E aí eu tive... E o que foi legal no Kevin, a percepção, que os seus recursos enquanto letra, enquanto palavra, foram aumentando, foram melhorando. A sua percepção política, espacial, ela foi se transformando, e isso é claro nas letras dele a partir do momento que a gente começou a fazer uma mentoria. Eu acredito que o Kevin, enquanto um ativo musical, ele foi muito bem melhorado através das nossas trocas de ideia, porque a gente tinha uma identificação muito legal, porque a gente veio do mesmo contexto periférico. O Kevin passou pelo tráfico, passou pelo crime, passou pela desigualdade social, passou por morar na rua, passou pela ausência, vamos dizer assim, do pai, criado mais pela mãe, com diversos irmãos. Então, a gente tinha muito essa realidade. Eu não tenho pai, fui criado na periferia também, despejado de favela. Então, essa nossa troca era muito legal. Então, era fácil o Kevin me entender e eu também entender a sua genialidade. E aí, me acontece essa tragédia, que eu até falava para ele algumas vezes que quando a gente perdeu alguns amigos ao longo dessa caminhada que a gente teve junto aí, eu chamava isso de tragédia anunciada, e o Kevin foi vítima dessa tragédia anunciada também. Mas um gênio, fantástico, fantástico. Imagino mesmo, né? Porque, inclusive, ele até relatava nas suas músicas o que ele já tinha vivido no passado, e ele mostrava que ele já tinha vencido na vida. Ele relatava muito, inclusive no seu último álbum que ele lançou, era muito assim. Mas, Ângelo, você se recorda rapidamente aqui qual foi a última vez que você falou com ele antes da tragédia? Cara, eu conversei com o Kevin justamente no dia que saiu a escalação das Olimpíadas com o Convocação. Ele me ligou e falou, cara, o Claudinho, pai, liga pro Claudinho, quero falar com ele, quero dar parabéns, não acredito, os caras vão para a seleção, os caras vão para a Olimpíada. E aí eu liguei pro Claudinho, o Claudinho atendeu, fizemos a ligação a 3 ali, ficamos batendo um papo. Foi a última conversa que eu tive com ele, ficou marcado, inclusive printei ali essa conversa com ele, cara, foi a última. E o que ele chegou a falar pro Claudinho? Ele ficou muito feliz, né, com o jeitão dele, né? Muito. Ele até gravou um Whisper falando lá, tem que brocar mesmo, trazer o ouro aí para nós, hein, rapaziada? Marcou o Claudinho lá. Falou muito, ele chorou, se emocionou. Eu falei, eu tô tonto, né? Que ele tava usando essa expressão, eu tô tonto, pô, meus amigos não acreditam de onde a gente... Porque o Kevin era muito disso. Quando ele via uma realização, quando ele via alguma vitória, ele voltava lá atrás na dificuldade. Então ele era um cara que sempre agradecia a Deus e falava, olha onde eu cheguei, mas olha onde eu passei. Então ele sempre lembrava muito disso, né? Acho que até o próprio Claudinho ficou até emocionado, né? Acho que foi a última chamada que o Claudinho fez com ele, né? Claudinho me ligou muito mal. Todos os meninos me ligaram toda hora que eu estava indo. Na hora que começaram a propagar as notícias, eu estava no aeroporto indo para lá com a família e o telefone não parava de tocar, sempre um deles ligando, chamando, querendo entender, não é mentira, não é alguma coisa, vocês não vão lançar algum clipe, não é uma surpresa de alguma coisa, é verdade. E a gente foi inclusive eu quando eu recebi a notícia, eu estava trabalhando, né? Acho que estava tendo, inclusive, estava tendo o jogo do Bragantino em Ponte Preta, e eu recebi a notícia na hora também, eu pensei, ó, mano, é o Kevin, deve ser alguma mentira, algum marketing que ele queira lançar, mas infelizmente não foi. Como para você ser uma pessoa aí, podemos dizer assim, influente no meio dos jogadores de futebol e também no meio dos artistas aí da música, se você imaginava chegar a esse nível, pessoas te procurarem para ter a sua mentoria, e também queria que você explicasse um pouquinho do ano passado do Luciano, que você é empresário dele e também agente dele. Como foi? Ele saiu do Grêmio desacreditado e no São Paulo ali ele foi jogador artilheiro do Brasileirão. Porque ele foi diferente do Claudinho, né? O Claudinho já veio numa expectativa boa e tinha que manter. Já o Luciano, não. O Luciano veio de uma expectativa ruim no Grêmio, um trabalho ruim, para chegar no São Paulo e ser o artilheiro da competição. Agradecer primeiro a Deus a tudo, né, que acontece na vida da gente. E eu não sou diferente disso, tenho uma relação com Deus muito, muito interessante. Eu tenho uma relação do campo energético, eu acredito muito nisso, que tudo aquilo que você quer do fundo do seu coração, o universo já conspira a seu favor. Eu não esperava estar como estou no futebol e na música,
mas eu esperava estar como eu estou em qualquer frente de trabalho que diferente daquilo tudo que eu já tinha vivido, porque eu já tinha colocado isso na minha cabeça que minha vida ia mudar e eu ia mudar a minha vida, né? E foi o que aconteceu. As oportunidades vieram onde o meu campo energético estava concentrado, que é a coisa que eu amo, que é o futebol, e a música veio também em contrapartida, porque tem uma relação muito forte com a música. Todos nós temos, né? Porque se você quer falar com Deus, você louva. Se você quer curtir com seus amigos, se você quer ouvir uma música, coloca uma música, aí seja a preferência que você quer. Então, eu sou um privilegiado nesse sentido de trabalhar com o que eu amo, com o que eu gosto, e poder ouvir música dos meninos, ouvir, né, melodias. É uma coisa gostosa pra caramba. E em relação ao Luciano, né, a essa mudança, essa sacada, é aquilo. Você é um profissional de longa data, você tem mais percepções, uma percepção mais apurada daquilo que tem que ser feito. E o que precisava ser feito com o Luciano era realmente essa... Ele foi do Fluminense para o Grêmio com uma proposta. E chegou lá, a proposta ficou totalmente diferente. Ela não foi praticada de acordo com aquilo que a gente queria, com o projeto que seria para o Luciano. Ele começou a ser aproveitado numa posição que não era dele, que é aquela questão de respeitar a hierarquia e respeitar a ideia do técnico. E como a gente sabia que a possibilidade de mudança de técnico lá, ela não era uma verdade tão rápida, né? Porque a gente sabe que os clubes do Brasil eles oscilam muito. O Luciano tentou por diversas vezes se adequar àquele modelo de jogo. E aí, quando ele disse, olha, pai, saturou, para mim não está dando, gosto do ambiente, gosto do clube, paga em dia, tudo certinho, mas eu não posso viver assim. Eu quero o meu futebol, quero mostrar a todo momento. O Luciano é um cara que ele é obcecado por futebol. Ele é entregue. Seja qual time for, ele é entregue. Ele é um cara que não é que ele não aceita banco de respeitar os amigos, é que ele se condiciona e se qualifica para estar em campo, para estar entre os quatro. Isso é legal. E aí a gente procurou essa oportunidade, coincidência, a gente estava numa conversa com São Paulo, o Diniz chegou no São Paulo e veio tudo a calhar. Os planetas se alinharam para ele, vamos dizer assim. Ele jogou no esquema tático do Diniz bacana, tá jogando agora com o Crespo também, né? E não está sendo diferente essa produtividade. Então, o que a gente faz? A gente alia o desejo do atleta ao nosso formato de trabalho e a oportunidade que a gente procura nos clubes. Fala, se adequa a esse tipo de trabalho. É lá que você vai se encaixar e deu certo. Então, a gente fala competência do atleta, 90% e 10% de gestão, que a gente está aí atento e colocando o nosso trabalho aí. Tá certo. E, Ângelo, só para gente finalizar rapidinho aí, que time que você torce aí, Ângelo? Eu sou santista, cara. Eu torço pro Santos. Eu sou santista. Sou Santos, sangue jovem. Um abraço aí pro pessoal da Sangue Jovem, meus amigos aí todos. E eu sou do futebol, né, cara? Você, enquanto empresário, você fica assim, mas no meu momento, fora o lado profissional, eu tô lá torcendo pro meu peixão. É isso aí, Ângelo. Então, chegamos ao fim, Ângelo. Queria agradecer você novamente por ter topado bater um papo conosco. O Vitor, a gente ganhou aula aqui, eu acho que pode falar, né? A gente teve aula de coaching com o Ângelo também. Não, obrigado. Obrigado você pela oportunidade. Fico muito feliz de ver jovens recém-formados aí empreendendo, desenvolvendo, criando o seu nicho de mercado, aproximando pessoas. Tenho o meu respeito. Vejo o trabalho de vocês. Não é um trabalho adaptado e tampouco um trabalho, vamos dizer assim, não profissional. Ele é extremamente profissional, artesanal, porque vocês são empreendedores pra caramba. Acho bonito, fantástico isso aí. E vocês têm, logo vocês estão sendo preteridos e concorridos aí por grandes emissoras, porque vocês têm o carisma e sabem o que estão fazendo. Parabéns. Obrigado. Agradecemos aí pelas palavras. Fico até sem palavras aqui pela pessoa do Ângelo aí, elogiar a gente, assim, a gente fica até sem palavras, Ângelo, mas mais uma vez aí, a gente está honrado de poder ter você aqui com a gente aqui. Mais uma vez, obrigado a toda a rapaziada da Elenco Esportes, que faz esse belo trabalho realmente aí, a gente admira demais. Um abraço para você e esperamos até a próxima aí, estar junto com você aí. Obrigado a vocês todos, obrigado pelo respeito e a compreensão do meu momento aqui, tá preservando os meus olhos aqui. Ao público também não é um desrespeito, não é colocando uma mala. Mais uma vez, me perdoem, me desculpe, obrigado pela compreensão, mas essa cirurgia aqui, o velhinho vai ficar bonito.
Tá bom? Vai ficar. Um abraço. Mas é isso aí. Um abraço. Valeu, Ângelo. Valeu, viu? Forte abraço. Saúde para vocês. Obrigadão. Fiquem com Deus. Valeu. Abraço. Então tá aí, galera. Esse aí foi o Ângelo Canuto, o empresário e coach de atletas e artistas no meio da música, né, Vitor? Isso mesmo. Você que está assistindo aí pela primeira vez, assistiu até o final, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vê as outras nossas entrevistas, reportagens aqui no programa Rap 10. Tem muita coisa bacana aqui no nosso canal. Você, certamente, clicando aí no nosso canal, você não vai se arrepender. Você vai ver coisa diferente aí aqui da região Bragantina, pois somos aqui de Bragança Paulista, Atibaia, e você não vai se arrepender. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, siga nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, curta a nossa página também no Facebook e continue nos acompanhando. Obrigado, valeu e até a próxima, né? Então, Vinícius. Até a próxima, Vitor. E fala pessoal também que em breve terá mais entrevistas e conteúdos referente tanto como ao futebol quanto à música. Valeu, Vitor. Abraço. Valeu.